Olá pessoal, mais uma vez. Então, conforme prometido, hoje nós vamos trabalhar desenhando cortes. Vamos começar a fazer o corte de nosso modelo padrão. Só para vocês tomarem como referência, nós trabalharemos o desenho do corte a partir da planta baixa e dos projetos da apostila do professor Nilson Sattler, que já foi enviada para vocês pelo SIGA, ok? Então, peguem a apostila e vamos acompanhar a aula. Então, o que são cortes? As listas em cortes, ou simplesmente cortes, como são mais conhecidos, são representações gráficas onde se desenha o objeto como se tivesse sido cortado por um plano seccional vertical. A definição parece um pouco confusa, muitas palavras técnicas, mas é simples de compreender. Eu tenho uma determinada edificação e, à semelhança do que eu faço na planta baixa, quando eu passo um plano de corte a 1 metro, aproximadamente 1,30 m ou 1,5 m do chão, paralelo ao chão, ou seja, no plano horizontal, e tiro a parte de cima da minha casa e olho para baixo, no corte eu passo um plano também de secção, um plano de corte, só que perpendicular ao meu solo, perpendicular ao plano horizontal. E ao fazer isso, eu separo a minha edificação, então é como se eu pegasse a minha edificação e passasse uma lâmina nela e abro essa edificação e vejo o que eu consigo observar por dentro. E é isso que eu vou representar, ok? Então, resumindo, o que é que eu tenho? Tenho uma edificação, secciono ela em algum ponto vertical e vou aqui terminar, ó, seccionei, separei e vou representar por meio do desenho o que eu consigo observar dentro dessa edificação. Então, para que serve o meu corte? Para mostrar detalhes que eu não posso ver na planta baixa. A planta baixa ela é excelente para mostrar a distribuição dos cômodos e as áreas e as dimensões da minha edificação, dimensões horizontais. Mas quando trato de dimensões verticais, como o pé direito, a altura de comer e todos os outros detalhes que vocês também acompanham na apostila nomenclatura técnica, eu só consigo ver ela através dos cortes. Então daí sua importância. E o que é muito importante é a utilização de linhas com espessuras adequadas no corte. Então, semelhante a, mais uma vez, ao que fizemos na planta baixa, onde cada tipo de objeto, como alvenarias, piso, esquadrias, tinha sua própria linha, cada um com sua espessura, no corte também nós devemos utilizar linhas com espessuras diferentes e adequadas ao que estamos observando. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, alvenarias e estruturas cortadas, vamos utilizar a linha grossa. Professor, o que são alvenarias e estruturas cortadas? Veremos a seguir. Alvenarias vistas, esquadrias e pisos cortados com linha média. E as esquadrias vistas e abertura nas alvenarias com linha fina. Então, vamos pegar essa sequenciazinha, lembrar dela e posteriormente aplicar. Beleza? Passando agora para o nosso projeto, eu abri o meu arquivo mestre, onde nós temos a planta baixa desenhada e todas as configurações feitas, e vou utilizá-lo como base para desenhar o meu corte. A primeira coisa que nós devemos fazer é copiar a planta baixa, CO, e levar, pode ser para o lado ou para qualquer outro ponto um pouco distante da planta baixa original. Por que eu faço isso, pessoal? Para ter uma referência para o meu corte. Essa planta baixa aqui eu vou plotar e essa aqui vai servir só de referência. Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou limpar o meu desenho para não ficar tão poluído. Então eu vou desligar minhas cotas, que eu não vou precisar agora, e desligar a minha projeção, que eu também não vou precisar agora. O que é que eu faço em seguida? Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar a minha linha de corte. E o que é essa linha de corte? Se vocês já fizeram direitinho a configuração dos layers, que devem ter feito, existe um layer chamado arco e linha de corte. Nesse layer, nós utilizamos uma linha diferente, que é com traço, dois pontos, traço novamente, ou seja, traço intercalado por dois pontos. Isso é padronizado como indicador de corte. Então, o que é que eu faço para traçar a minha linha de corte? A primeira coisa, com um retângulo, eu vou, semelhante ao que eu fiz para a minha linha de projeção, envolver toda a minha edificação. Crio um retângulo, crio no meu canto superior esquerdo e meu canto inferior direito. E vou fazer um offset com esse retângulo para marcar o limite da minha linha de corte. Que limite é esse? Pessoal, não é padronizado. Eu simplesmente defini que meu limite que minha representação do corte vai ficar entre a linha de cota e entre a linha de projeção. Então, se minha linha de projeção está com 50 centímetros, eu vou utilizar o offset de 60, por exemplo, ponto 60 metros. No caso, 60 centímetros. Abro e faço ela.
Já posso apagar aqui meu retângulo de referência que eu fiz envolvendo a edificação e vou traçar a minha linha de corte. Se vocês observarem na planta baixa, na apostila do professor Nilson, vocês vão ver que a linha de corte longitudinal, só transversal na verdade, desculpa, porque o corte pode ser de duas maneiras. Longitudinal, ou seja, ele é paralelo à maior dimensão da edificação, ou transversal, que é perpendicular à maior dimensão da minha edificação. Então nós vamos hoje trabalhar com um corte transversal. E na apostila do professor Nilson, essa linha de corte transversal passa aqui, ó, passa um pouco acima da minha janela alta, do meu banheiro, corta a porta e passa até o outro ponto tocando no outro lado da linha. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Vou desligar o meu Snap, tá bom? Na verdade não vou desligar, vou apenas tirar o meio de linha aqui, ó, para não confundir, ok? E vou marcar aqui, ó. Só ver se a interseção está marcada. Ok, perfeito. Então vamos marcar aqui na minha linha. Não precisa ser perfeitinho, tá? Então vou vir, opa, melhor desligar o Snap mesmo. Vou ligar o orto, desligar o Snap e vou mais uma vez com a linha marcar aqui um canto e corto toda a minha extensão até o outro canto. O que é que eu faço agora? Posso deletar a minha linha de referência. Professor, você acabou de falar que a linha de corte deve ser interpretada por traço intercalado por dois pontos e a minha linha parece contínua. Bom, aqui ela só parece contínua por causa da escala. Então o que é que eu tenho que fazer? Lembra como nós fizemos para gerar as linhas tracejadas das janelas altas e da linha de projeção? Então eu vou selecionar aqui a minha linha de corte, seleciono propriedades. Para selecionar, pessoal, ó, clica sobre ela, depois com o botão direito clico também, vou em propriedades e vou mudar a escala. Vou botar aqui, ó, 0.03, tá? Na escala aqui, 0.03. Quando eu fiz isso, dá um S para vocês visualizarem, já está. Então fiz só alterar a escala e ela mostrou como está divididozinho. O que é que eu faço em seguida? Vamos utilizar o conhecimento da aula anterior. Vou inserir o meu bloco que indica a escala no layer arco e linha de corte. Então, sempre o bloco ele vai ficar no layer que eu estiver ativo. Então, para inserir, posso vir aqui em Insert e clicar em Inserir e selecionar aqui o que eu quero, ou posso vir e digito I, Enter, e já estava selecionado aqui. Se não estivesse, procuro na minha pasta, indicador de corte. Abro, veja só, aqui eu já posso aplicar a escala geral nele. Então vou plotar essa escala de 1 para 50, então já vou digitar aqui 50. Reparem o que eu fiz antes. Estava tudo na escala 1 para 1, mas lembre que eu vou plotar na escala 1 para 50, então eu tenho que identificar. Como nós está em escala 1 para 1 e a minha escala é uniforme, em todas as dimensões eu teria a mesma escala, eu vou clicar aqui, ó, uniforme, então eu preciso informar só uma vez. Digito 50, dou um OK, dou um não aqui e já trago para o meu ponto. Vou ligar o Snap, clico aqui, já inseri no local, a minha ponta da seta vai tocar a ponta da linha, vou copiar, CO, Enter. Eu não preciso nem usar o retângulo, ó, só clicar sobre ele, ele considera um objeto só. E vou levar, só um pequeno erro, copiar, CO, Enter. Clico sobre o objeto e seleciono na ponta da seta para poder colocar lá no local correto. Como o meu orto está ligado, não terei problema, ele já vai retinho. E eu vou marcar o ponto. Indiquei a minha linha de corte. O que essas setas significam? Significa que eu estou cortando a minha edificação nesse ponto, né, onde essa linha está passando. Então, imagina um plano seccionando minha edificação. E que, ao abrir essa edificação, lembrem da figura do slide? Aqui, ó. Ao abrir a edificação, ao fazer essa separação, eu vou olhar esse lado aqui para qual a seta está apontando. Então, a seta indica que face ou que pedaço da edificação eu vou olhar após sua abertura, após sua secção. Ok?
Fiz isso, já sei onde está a minha linha de corte. Posso copiar isso aqui, ó, toda essa linha, para levar para minha planta baixa, que aliás é o mais indicado que se faça. Então toda essa linha de corte, venho aqui, o meu horto está ligado e indico ela aqui e dou um ESC para já ficar também salvo na minha planta baixa a indicação. Perfeito. Marquei minha indicação de linha de corte e agora eu vou desenhar o que eu vejo nessa edificação. Então vamos lá, pessoal. Agora vai um pouco de exercício mental, tá? Cortei minha edificação aqui. Lembra que eu falei lá no tipo de linha de alvenaria cortada? Vocês concordam que o meu plano está cortando essa alvenaria aqui? Está. Essa aqui ele está cortando? Não. A alvenaria parou aqui e minha linha passou aqui. Então essa alvenaria ele está vendo, não está cortando. Mas essa esquadria, e aí vai um detalhe importante, nos cortes sempre se representa esquadrias fechadas, ou seja, as portas não estão abertas. Então, se essa porta estivesse fechada, eu posso até mostrar aqui a você utilizando o Rotate, ó. Vou rotacionar a minha porta. Se ela estivesse fechada, ela estaria sendo cortada. Então, eu considero que a esquadria foi cortada. Nesse ponto, essa esquadria está apenas sendo vista, não é cortada. Essa alvenaria está sendo vista e não cortada. Essa abertura na esquadria, na alvenaria, desculpa. Essa abertura na alvenaria está sendo vista. E essa alvenaria está sendo vista também. E essa alvenaria aqui está sendo cortada. Perfeito. Nenhum problema até então. Então vamos começar a desenhar o nosso corte. Primeira coisa que eu faço, vou selecionar aqui uma linha auxiliar. Pode ser a arquilinha 01, por exemplo, só para servir de referência para o meu solo, ok? O que é que eu vou fazer? Com o line e com o horto ligado, eu vou um pouco distante da minha edificação aqui acima, ó, sempre seguindo o sentido que a seta está indicando, fazer uma linha horizontal. Qual o tamanho da linha? Qualquer um, desde que passe de ponta a ponta a minha edificação. Ok? Fazendo isso, eu tenho a minha referência para onde partiu o meu corte. Então, esse ponto aqui, se eu puxar aqui para a edificação, ó, essa linha que eu tracei, seria essa linha de baixo aqui, ou seja, onde a minha fundação toca, o ponto mais baixo. E o que é que eu vou fazer em seguida? Eu vou marcar as linhas de referência horizontais. Então, eu tenho essa linha aqui de baixo que eu já fiz, vou fazer um offset de 1 metro aqui, depois, a partir dessa linha, um offset de 4 metros, como está cotado aqui, e depois, a partir dessa linha também de baixo, um offset de 4,26, que é onde eu tenho o ponto mais alto da minha edificação, que é na minha cumieira, ok? Então, vou voltar para o meu desenho. Aí, recomendo, eu não vou ficar sempre voltando para aquele desenho, abra uma apostila e acompanhe, e vou dar um offset primeiro, se vocês lembram, 1 metro. Marquei onde começa a minha edificação agora. Vou dar um offset agora de 4 metros, que é a altura máxima onde fica a minha caixa d'água, a partir dessa linha. E agora vou dar um novo offset, mais de 4,26, conforme está na planta, a partir dessa linha de onde começa a edificação, de fato, no piso da minha edificação, o solo da edificação, até lá em cima para marcar o limite da minha cumieira. Perfeito, marquei minhas linhas de referência, confiram na planta de vocês e vão fazendo passo a passo. O que é que eu faço em seguida? Agora eu vou marcar o que eu estou vendo, o que está sendo cortado, tá? Primeira coisa, então faço por pedaços. Eu marco primeiro as linhas, as alvenarias que estão sendo cortadas. Então eu venho aqui, escolho no meu layer, se vocês lembram que eu falei lá, a alvenaria cortada será linha grossa. Então eu venho no layer arc linha grossa. E vou criar uma linha de referência partindo aqui, ó, dos pontos que estão sendo cortados, tocados pela linha de corte, até a minha última linha de referência, mais alta. Posso fazer isso usando o Extend, tá? Dá certo. Ou posso fazer isso utilizando o Line. O Extend é um pouco mais rápido, mas em compensação depois eu vou ter que mudar os layers porque ele vai estender o objeto no layer que ele estava. Então eu vou utilizar o Line. Já selecionei a arquilinha grossa, clico aqui no Line e vou, ó, a partir do ponto onde a minha linha está cortando, estender até em cima. Então, meu primeiro limite de parede cortada. Venho na segunda linha. Peço desculpas mais uma vez por estar usando o zoom, mas eu tenho que fazer isso. Vou utilizando o scroll. E marco também o limite da minha linha cortada. Marquei minha primeira alvenaria cortada. Essa alvenaria está cortada? Não. Essa alvenaria está cortada? Não. Essa também não. Essa também não. Essa está. Então,
vou marcar o limite da minha alvenaria cortada. Trago até aqui, marco ela, venho do lado de fora da minha alvenaria, indicando a espessura de parede e marco também. Ok, as alvenarias cortadas foram marcadas, perfeito, sem problema. O que é que eu marco agora? Eu vou marcar a minha alvenaria vista, tá bom? Vou marcar onde eu tenho alvenaria vista. Então eu venho aqui, alvenaria vista, qual a espessura de linha eu devo utilizar? Alvenarias vistas, esquadrias e piso cortado, linha média. Perfeito. Venho aqui e vou utilizar agora a linha média. Vou marcar alvenaria vista e botar aqui arco e linha média. Esquadrias e piso cortado, então eu vou marcar agora só alvenarias vistas. E a esquadria cortada a gente marca depois. Com a linha média, volto para o AutoCAD, sigo a mesma lógica. Essa alvenaria aqui está sendo vista e não cortada. Então, com a linha média, eu levo até o meu limite. Voltei, o outro lado da minha alvenaria também. O professor poderia fazer isso utilizando, sem usar a planta baixa como referência, utilizando só a própria planta de corte para fazer, utilizando offset, poderia ser nenhum problema, porque nesse caso você já tem a planta de corte para usar como modelo. Nos casos que não se tem, não se pode fazer isso. Então, alvenaria à vista. Nesse caso aqui, você pode dizer que é alvenaria à vista, mas na verdade é uma esquadria, ó, porque essa porta estaria fechada. Então, eu tenho uma esquadria. Aqui, eu tenho uma abertura em esquadria, então não coloco uma abertura em alvenaria, perdão. Então, não coloco uma alvenaria à vista. Então, o único ponto de eu ter uma alvenaria à vista é aqui. Perfeito? Perfeito. Vamos marcar agora as esquadrias vistas, tá bom? Volto para o meu, que são essas representações aqui, ó, as esquadrias vistas e abertura em alvenarias. Então, volto aqui para ver, ó, esquadrias vistas e aberturas na alvenarias, linha fina. Perfeito. Vamos para o AutoCAD, novamente. Mudo o meu layer para arco e linha fina e vou fazer as minhas esquadrias vistas. Aqui, por exemplo, é uma esquadria vista, que é essa porta. Levo até lá em cima e marco. Aqui também, ó, limite da esquadria vista, levo até em cima e marco também. E tenho aqui também uma abertura na alvenaria, que também uso com linha fina. Então, abertura na alvenaria, levo até em cima aqui e vou marcando. O outro lado da abertura, levo e vou marcando. Perfeito. O que é que eu tenho que fazer em seguida? Pessoal, vou eliminar o que sobrou aqui de linha para baixo da minha linha de referência, porque eu não preciso mais delas. Então, TR, Enter, Enter. Marco. Se quiser, posso selecionar tudo que foi feito antes e apagar ou não. É uma escolha de vocês. Porque a planta baixa, ela não... Essa planta baixa não será que será plotada, será essa aqui. Depois nós iremos apagar essa planta, serve só de referência. E assim eu tracei todas as minhas linhas de referência para fazer o meu corte. Tá bom? Já levantei, como a gente costuma dizer, levantei o meu corte. O que falta agora é fazer as marcações, abertura de portas, todos esses detalhes. E para esse vídeo não ficar muito extenso, esse tema vai ficar para o próximo vídeo. Então agora a gente para por aqui e vamos para o vídeo seguinte, onde nós vamos fazer as marcações.